Shalom! Estamos aqui novamente para fazer um estudo, né? Um estudo um pouco diferente, que a gente não está acostumado a abordar esses assuntos, mas como tem havido assim muitas perguntas a respeito, então nós resolvemos, né, fazer um estudo para esclarecer um pouco, né? Eu vou estar aqui demonstrando da forma que eu pratico essa lei hoje, tá? Porque é até onde eu entendi, então eu só posso passar aquilo que eu entendi e estou pondo em prática, né? Então vamos lá. O estudo se chama A Lei da Separação para os que têm fluxo na carne, né? Então, neste estudo nós vamos tentar assim esclarecer, né, as dúvidas de vocês, irmãs e irmãos, né, dentro do que eu conheço, pelo menos, né, do que o Pai tem me esclarecido e que já há algum tempo vem perguntando, então a gente vai falar disso hoje. Mostraremos também biblicamente que esse assunto ele não se limita apenas ao costume das mulheres, né, o ciclo da mulher, mas também ele se estende aos homens, né? O homem também tem a sua impureza. Vamos começar lendo Levítico, né? No livro de Levítico, do capítulo 15, né? No capítulo 15, do verso 1 ao 33. Tá? É um pouco longo, mas é necessário ler, né, para que vocês conheçam, porque várias pessoas que eu conversei nunca tinha nem lido, né? Aí ouviu alguém dizer, começou a compreender que a lei é necessária, mas não se ateve a pesquisar e tudo. Então eu vou ler os textos. Diz assim: Falou mais Yahu a Moshe e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Ashuru e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Ou seja, aqui começa falando dos homens, né? Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza e o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua carne lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, o que tem o fluxo, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas roupas e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. E o vaso de barro que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo o vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. E lavará as suas roupas e banhará a sua carne em água corrente e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos
e virá perante Yahu à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante Yahu. Também o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, toda a sua carne banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda a roupa e toda a pele em que houver sêmen da cópula se lavará com água, e será imundo até a tarde. E também se o homem se deitar com a mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, agora prestem atenção, vai começar a falar da imundícia da mulher, né? O 19. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se assentar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama, lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar, todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo. Portanto, lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante Yahu. Assim separareis os filhos de Ashuru das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem fluxo, e daquele de quem sai o sêmen da cópula, e que fica por eles imundo. Como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja homem ou mulher, e do que se deita com mulher imunda. Bom, tudo isso que lemos até agora, sobre contato com o impuro, nos previne de contaminação, gente, preservando assim nossa saúde física. Isso falando de uma doença contagiosa, no caso de uma doença contagiosa, onde o fluxo pode transmitir vírus ou bactérias que podem contaminar outras pessoas, espalhando a doença. Mas mesmo que não haja vírus ou bactérias, como causa da doença, que é o caso do costume das mulheres e da cópula com sêmen, a secreção em si, quando sai do corpo, entra em decomposição, podendo causar doenças. Então, na verdade, não existe diferença entre imundícia do homem e da mulher. É simplesmente imundícia independente do sexo.
No caso das mulheres, vem sendo ensinado que a mulher não pode nem fazer suas atividades domésticas do dia a dia e nem cumprimentar irmãos com um aperto de mão, baseado no verso 19, né, que fala que não pode nem tocar, né? Tudo bem, está dito, né? Entendo que este verso é para que fiquemos assim bem alerta para que não haja nenhum contato com o fluxo, né? Com a imundícia, prevenindo assim a contaminação, né? Porque no verso 11 que acabamos de ler, fica claro que que se não há contato com o fluxo, não há contaminação, né? Veja que somente haverá contaminação se não houver lavado as mãos com água, como diz o texto, né? Eu não estou aqui dando um jeitinho brasileiro, né, na lei do eterno, longe de mim fazer isso, né? Mas apesar de estar falando ainda da impureza do homem, será que isso não cabe também no caso da mulher? Né? Se tudo é uma questão de higiene e que a lei da separação da imundícia física do homem e da mulher se trata apenas de preservação da saúde do povo Kadosh, né? Por exemplo, na minha casa, facilmente eu consigo separar o meu lugar de sentar, né, de me deitar, a minha cama. Mas, no caso, assim, mas sou eu que cuido, né, de todo o serviço da casa. E para isso eu uso as minhas mãos, né? Eu faço o trabalho das minhas mãos. Com as minhas mãos, né? Sempre muito bem higienizadas, é claro. Então, essa questão de não poder tocar as coisas, né? Então, já fica aí para se pensar, né? No caso, se é uma questão higiênica, então, se as mãos estão limpas, não vejo problema, né? Partindo do princípio bíblico que somente casados podem ter relações sexuais, né? Porque no caso das solteiras, elas vão ficar na sua separação e não, né, vai ter a cama delas, ninguém vai tocar a cama, mas é uma coisa diferente, né? Porque não tem essa questão do marido, né? Então, a gente vai dar aqui uma ênfase, né, na questão de separar a cama, onde a mulher casada dorme quando está na sua separação. Bom, até aqui é fato que temos que obedecer à lei, né, para a preservação da saúde do povo, da forma que o Pai determinou, né? Aí alguém pode dizer assim, mas hoje é tudo mais fácil, né? Existem meios modernos de conter o fluxo menstrual com um absorvente, sem deixar que contamine o lugar onde a mulher se deita ou se senta, certo? Isso é uma realidade, né? É um conforto. Ainda nós hoje vivemos muito confortavelmente, né? Nessa questão. Mas existe outro lado, né? É mais fácil o casal cair em tentação e acabar praticando o ato sexual durante esse período proibido por lei, né? Estando na mesma cama. Então, e também melhor dar um tempo, né, com a questão das carícias, dos afagos, né, um com o outro do casal, e cumprir a lei conforme manda, pois o Pai sabe o que faz, né? Então não custa nada dar esse tempo, né, para cumprir a lei. Vamos lá, vamos falar sobre o tempo da separação, né? 7 dias, né? Por 7 dias é o primeiro período da separação da mulher, né? No caso do homem, é a separação até terminar o fluxo e depois conta mais 7 dias, né? É bem simples. O da mulher também não é complicado, né? Ela fica 7 dias na separação enquanto houver fluxo, né? Mesmo que o fluxo dure 5 dias, ela espera esses 7 dias nessa separação. Aí, a partir dos 7 dias,
que ela ficou limpa do fluxo, ela vai contar mais 7 dias, que é o período da purificação, né? E então ela será limpa. Aí tem a questão do... bom, eu vou falar mais pra frente. Vamos ler os versículos 24 e 33 do capítulo 15. Tá? E se com efeito, o 24, né? E se com efeito qualquer homem se deitar com ela e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Né? Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Né? Agora o 33. Como também da mulher enferma na sua separação e daquele que padece... Peraí, é isso mesmo? Daquele que padece do seu fluxo, seja homem ou mulher, e o homem que se deita com mulher imunda, né? Então fica aqui bem separadinho assim as questões. Agora, porque essa ênfase, né, no caso do homem que se deita com a mulher, né, na sua separação, né? É porque a imundícia da mulher é pior do que a imundícia do homem? Não, né? O castigo é maior. A gente viu lá que são 7 dias. As outras questões de que, porque tocou na cama, porque tocou, se lava com água e é imundo até a tarde. No caso do homem que se deita com a mulher na sua imundícia, são 7 dias de impureza para o homem. Né? Ele vai ficar 7 dias em qualquer lugar que ele dormir, né, que ele se sentar, será imundo também. Mas isso não é porque a impureza é maior, né? E sim porque o nosso Pai, assim, em seu infinito amor, sabe que esse é um período de muito desconforto, humor alterado, dores, indisposição, fraqueza, não é verdade? E muitas outras coisas. Além da questão da saúde, é claro, que é o principal. Então, ele fez tudo para que ambos sejam beneficiados, né? Tanto o homem como a mulher. Veja que no verso 33 é dito que é daquele que padece do seu fluxo, né? O que é padecer, né? Seja homem ou mulher. Ou seja, daquele que sofre, daquele que suporta um fluxo, né? Fica claro que é um sofrimento ter um fluxo na carne, né? Então, existe essa separação assim bem, né, bem explícita, bem, e também devido à questão sempre do homem e mulher, que existe atração sexual, existe, né? Então, como existe esse QI, então o castigo, o zelo tem que ser muito maior, né? Para que não haja nenhuma infração dentro dessa questão. Então, algumas irmãs me fizeram algumas perguntas assim do tipo, eu gostaria de engravidar, né? E parece que esse período todo de 14 dias, essa soma, né, de 7 dias de fluxo, de separação no fluxo, depois mais 7 dias de purificação, são 14 dias. Isso aí já passou, aí já entrou no período fértil e tal. Aí o pai não faria uma lei que impedisse o povo dele de procriar, gente. Isso aí, existe uma média aí no ciclo menstrual das mulheres que são 14 dias, de 14 a 16 dias, que ela fica no período fértil, vamos por assim, no pico máximo da fertilidade, né? Então, mas cada mulher tem um ciclo, essa média nunca encaixa em mulher nenhuma, então cada um procure a sua ginecologista, marque suas datas direitinho, que ela vai, para você ver que isso não vai impedir, cumprir a lei não impede, a lei do Eterno não vai impedir que isso, né, que a mulher que quer ter filho, quer engravidar, né, certa vez uma mulher me perguntou isso, então pode procurar saber que não é bem por aí, tá, que não vai atrapalhar, embora nós estamos num tempo que, né, ter filhos está muito complicado, né? Não é mais tempo, eu não creio, né, de ter filhos, mas
só para tirar a dúvida, mas procure a sua ginecologista, uma pessoa, um médico, para que você seja orientada quanto a isso, tá bom? Hoje em dia, essa questão de fluxo além, né, como disse lá, foi prevenido lá nos textos que nós acabamos de ler, que tem mulher que o fluxo dura mais do que 5, 6, 7 dias, né, ultrapassa o período da separação. Outra coisa também que você deve procurar saber, né, junto a um profissional de saúde, porque se está fora, se está desregulado, aí já é uma outra história, né? Mas não é por isso que a lei não pode ser cumprida, tanto é que é previsto na lei. Se dura mais, aguarda até terminar o fluxo e depois conta mais 7 dias, né? Então é assim que funciona, não é descumprindo a lei que a gente vai resolver os problemas, vai resolver o problema pessoal de cada um, tá bom? Shaul diz assim, né, que um se deve ao outro, né, mas desde que se cumpra as leis, gente, não é para descumprir não, porque muitas vezes o esposo ou a esposa é incrédulo, aí passou o período da menstruação, aí já não quer guardar também mais os 7 dias da purificação, né, que são 14 dias. Então o cônjuge pode argumentar, né, às vezes ele é de uma religião e tal, mas não é da mesma fé, então ele pode vir alegar que a esposa ou que o marido está se negando, né? Isso não é verdade, porque Shaul jamais diria uma coisa para poder fazer com que aqueles que são do Eterno descumprissem a lei, né? Então não é bem por aí, tem que ser uma coisa conversada, né? Lógico que a pessoa, quando é incrédula ou não pertence à mesma fé, né, diz que crê na Bíblia, mas não entende os mandamentos, então isso fica um pouco difícil, né, mas é conversando que vocês vão se entender. Então aí é uma coisa já entre o casal, vocês vão ter que compreender isso, procurar a melhor forma, orar ao Pai, pedir sabedoria para saber lidar com a situação, porque realmente é uma situação complicada quando existe essa questão de um pertence à fé e o outro não, né? Então, recapitulando, a separação funciona dessa forma, né, que nós estudamos agora. A mulher vai se separar durante 14 dias, os primeiros 7 dias até se limpar do fluxo, depois mais 7 dias para a purificação total e depois ela será limpa, né? Separando a cama, se possível o lugar de sentar, né? Se possível não, separa também o lugar de sentar. E a questão de não poder tocar nisso ou naquilo, as mãos estando limpas, eu creio que é o suficiente, porque se trata de uma questão de higiene. Os homens da mesma forma, né? Aquela questão de se separar em caso que se ele tem algum problema desses, se separa e depois conta mais 7 dias para purificação. A questão da mulher é mais enfatizada porque a mulher é um ciclo mensal, né? Todo mês ela tem esse ciclo. O homem não, o caso do homem seria um problema de saúde, né? Tendo um fluxo na carne. O que a gente conhece, assim, que eu me lembro agora, é um furúnculo, por exemplo, né? Que ele fica vazando até sarar e tudo, aquela coisa toda, né? Eu acho que é isso então, gente. Eu espero ter esclarecido. A questão do sacrifício. Hoje nós não temos mais o templo, nós não temos mais sacerdócio, né? Essas leis foram interrompidas pelo Pai, né? Nós estamos vivendo numa outra parte do plano, estamos em diáspora, fomos jogados fora da terra, né? E então, nesse momento, a questão do sacrifício, de levar o pombinho e tal, não se cumpre, né? Porque estamos em diáspora, não tem mais templo, não tem mais sacerdócio, porque o próprio Pai interrompeu, né? Então, essa parte aí, nós não temos como cumprir, né? Porque foi interrompida pelo próprio Pai. Embora seja um castigo,
mas ele tem conhecimento disso, então nós não temos essa obrigação, né? Nós estamos falhando nisso, nesse momento pelo menos. Então, eu espero ter realmente esclarecido para vocês, né? Isso é o que nós temos até aqui de compreensão dessa questão. E mais alguma dúvida, mais alguma coisa, vocês podem ir perguntando, que a gente vai pesquisando e vamos esclarecendo, né? Tanto para nós, né? Quanto mais a gente estuda, mais entendimento vai chegando, e com isso a gente vai passando também. Eu desejo uma ótima noite para todos, desejo muita shalom e que realmente seja proveitoso esse estudo para vocês. Até mais!